Continuando, ok. Na Bíblia tem alguma contradição, então, já que um fala cabeça de vaca, o outro fala juntas de boi, o outro fala de homens que iam a pé. Por quê? Ué, porque se o cidadão tá a cavalo, ele também vai indo de pé. Ele não deixou o pé para trás, né? Então a gente tem que entender as questões, porque às vezes a pessoa quer pegar a gente nisso, tá? E aí, existe alguma contradição? Não. Aí vem um outro exercício. Procura e nos mande, pense, aplique o conceito de contradição e nos mande, tá? Não vou dizer que o tio colocou assim um negócio interessante. Olha lá, ó. Eu dei a resposta. Chegou a alguma conclusão sobre o conceito de contradição? Às vezes é meio complicado, porque às vezes a gente tem que usar dicionário, sabe? Essas coisas. A contradição existe quando o que se já foi dito é apresentado agora, atualmente, de forma diferente. Aí vem um outro trabalho para vocês aí, ó, que é, já que eu der a resposta dessa questão da contradição, aí vocês fazem esse trabalhinho aí pra gente, que é aplicar o texto, lembra? Aplicar a identificação, vai ter muita prática, tá? Olha só. Aí, lembra que a gente vai partir do princípio, né? Não é a gente vai partir do final para o princípio, é do princípio para o final, vamos se dizer. Gênesis 1, 25 diz o seguinte: Deus criou o homem, mas... E a mulher do versículo 27? E aí? A galinha? Ixi, agora vai dar até pena. A galinha nasceu da água ou da terra? Porque em Gênesis 1, 20 e o 21, e depois Gênesis 2, 19, me deu um nó. Não entendi nada. Aí vem essa questão também em relação à questão de ciência, sabe? A arqueologia, ela tem ajudado muito a confirmar as escrituras. Tanto é que fica uma indicaçãozinha do tio. É a relação ou a informação ou ainda a disposição que tem para quem quiser de uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Arqueológica. É formidável. Totalmente colorida e ainda dá muitas informações que comprovam as escrituras. Olha só que interessante. A arqueologia tem cooperado e muito com grandes descobertas que corroboram, esse povo gosta de falar difícil, com a informação bíblica. Aí vem uma outra questãozinha assim bem interessante, tá? Tem algo diferente quanto a algum relato que a gente podia saber, sabe assim, algo... Sim, a versão médica do sacrifício de Cristo. Porque às vezes a gente vai procurar na internet, vamos procurar uma coisa um pouco mais diferente, tá? Existe um livro chamado Em Defesa de Cristo, do autor Lee Strobel, da editora Vida. Formidável. Ele é um ex-ateu, só que na época ele ainda era ateu, ele queria desmentir para a mulher dele que Jesus não era aquele Jesus que o povo sabe. Aí ele foi procurar um médico. Aí lembra quando aquele soldado furou o lado de Jesus? Lembra? Lembra o que saiu? Não? Saiu água. Aí esse escritor, Lee Strobel, ele chegou e foi perguntar para o médico, por que saiu água e não sangue?
Porque muitos falam assim, nossa, Jesus perdeu todo o sangue. Calma, não é isso. Não é isso. Nós estamos falando da água que saiu do furo. Tá? Não podemos chegar e fazer igual aquelas pessoas, querer pegar, fazer pegadinha com os outros. Tá? Porque esse Lee Strobel tentou e não deu certo. Tá? Ele chegou e falou pro médico isso. Aí o médico falou, é simples. É simples. Ele falou outras coisas em relação à medicina, dele ter passado pelo, assim, martírio das chicotadas, de carregar do jeito da crucifixão ou crucificação, tá? Mas só tô falando dessa questão do furo só pra gente ter um pouco de noção. O soldado, ele chegou a furar o compartimento onde fica o coração, que é rodeado por água. A partir do momento que aquele soldado fez isso, furou o coração de Jesus. Ele furou essa estrutura em que o coração estava envolto. Porque ele não fica ali, aqui no nosso peito, no ar. Ele fica em um líquido. Certo? Então, a partir do momento que saiu essa questão da água, está mostrando isso. E por que saiu a água? Por causa da pressão. Por isso que existe essa questão, sabe, do infarto. É como se fosse o coração explodir. Só modo de dizer, o exemplo. Não sou médico, não estou dizendo isso. Tá? Mas esse deu esse exemplo. Que a partir do momento que ele furou, a pressão do coração não suportou, espirrou água pelo furo. Tá? Vamos lá. Olha só aqui que nós separamos para vocês também, ó. A estrutura da Bíblia, ou estrutura bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Lembra que a gente fez aquelas piadinhas sobre se não tivesse a questão de divisão da Bíblia, ou ainda para que tem, e ainda tem aquela questão, né, das pessoas que erram só o endereço do versículo, mas fala o versículo certinho, o que ele quer dizer, mas só erra o endereço, aí a pessoa fala que é do, né? Olha aí, certo? Aí vai ter essa divisãozinha, tá? Aí vocês veem que aqui, ó, é divisão por coletânea ou reunião de livros, tá? Então aqui ela está sendo dividida desta forma somente para melhorar a identificação ou ainda a encontrar ou a referência de determinado assunto, tá? Aí a gente vê também que nesse caso aqui, ó, tá vendo, ó? Só para ter ideia, esse livro histórico aqui que é o livro de Atos. Só que se você for estudar uma introdução aos evangelhos, você vai perceber que Atos é a continuação do livro de Lucas. Tá? Olha aí que nós pegamos para vocês. Olha aí que maravilha. Essa é a estrutura do Antigo Testamento como se fosse a reorganização dos livros de uma forma um pouco melhor. Aqui, ó, é o livro de Jó, tá? Olha aqui onde fica o livro de Levítico. Ele ficaria na questão do assunto que foi tratado nele, no meio de Êxodo. Mas aí entra aquela questão, lembra do arroz? Lembra que ele não estava num lugar determinado no supermercado? Aí deu o que fazer pra gente achar? Então imagina se tivesse misturado Êxodo e Levítico. Como que a gente ia identificar determinadas coisas? Fica complicado, né? Aí você vê aqui também, tá vendo, ó? Ruth termina em Juízes. Só para ter ideia, Ruth é uma antepassada de Davi. E aqui a gente vê Salmos, Samuel, 1 Samuel. Tá vendo aqui, ó? Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Aonde que vai acontecer? Se fosse ver quando foi escrito. Interessante, né? E olha aqui a questão também da estrutura dos profetas.
menores e maiores. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos ver que tem profetas que escreveram na mesma época dos profetas maiores, mas são os menores. Tá? Isso não é questão de importância do livro, por isso que um é maior, outro é menor. Não é isso não, tá? Foi mais naquele negócio que eu tô te falando. Organização. Quando a gente vai no mercado, a gente vê o arroz, que é o arroz agulhinha, certo? Que é o arroz liso, mas tem também aquele arroz que é o quê? Parboilizado. Nossa, tem essa diferença? Tem. E se eu te falar que tem o integral também? Mas aí vem a pergunta. Qual deles não é arroz? O arroz agulhinha, o arroz parbolizado ou o arroz integral? Qual deles não é arroz? É a mesma coisa com os profetas, tá? Não diminui o valor, não diminui a intenção de ninguém, tá bom? Só foi organizado só para dar mais sentido, tá? Para encontrar determinados assuntos. Olha só que nós colocamos aqui para vocês em relação aos livros do Novo Testamento. Aqui, ó, nós vemos que livros históricos, só para ter ideia, lá atrás nós colocamos, ó, livros biográficos e um histórico, tá vendo? Aqui, ó, nós colocamos os 5 livros, ou seja, os evangelhos e mais o histórico, ou biográficos, mais o histórico no mesmo ou na mesma parte. Tá vendo aqui as cartas de Paulo? Olha só. Certo? É a organização só para uma melhor identificação. Tá vendo aqui, ó, cartas gerais. Aí lembra daquele jeito que a gente falou lá que a Bíblia, início, não foi escrita por nós? Mas por que tem essas cartas gerais? Só para ter ideia. Nós somos hebreus? Não, nós somos igreja. Só que a carta aos hebreus foram escritas para pessoas que tinham saído pela diáspora fora, certo? Da região onde que eles viviam. E por isso não deixaram de ser hebreus, mas foi direcionado para eles, eles estando em outros lugares que não era ali em Israel, tá? E aí a gente vê que tem também o livro do Apocalipse, que é considerado o livro profético ou ainda um livro de revelação. Olha, como está sendo uma aula gravada, não vai ter esse momento de interação, mas a gente fica esperando vocês mandarem os trabalhos para nós, tá? Fica também à disposição de vocês. Qualquer dúvida, quiser falar, conversar, pode ficar à vontade, tá? A gente não está restrito, nós estamos acessíveis a vocês. Nossa intenção é fazer Cristo ser glorificado através desse conteúdo. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima.